E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no Decifrando a Bíblia com a ajuda da IA, sabe? Hoje eu tava pensando, a gente vai fazer uma viagem daquelas, uma que vai do comecinho de tudo, lá em Gênesis 1, até o grande finale, que é o Apocalipse. Já pararam para pensar como essas duas pontas se ligam? Lá em Gênesis é aquela coisa linda, né? Deus botando ordem na casa, separando luz de trevas, fazendo a terra brotar vida. Haja luz e pá, luz, produza a terra. E pronto, tudo perfeitinho. Um plano divino começando a rolar. Só que, né, a gente sabe que a história da humanidade deu umas belas complicadas pelo caminho. E aí entra o Apocalipse, aquele livro que muita gente até arrepia só de ouvir falar, cheio de símbolo doido e coisa que parece de outro mundo. Mas ele, na verdade, tá ali para mostrar o desfecho desse plano todo e como Deus vai botar tudo nos eixos de novo. E tem esse relógio simbólico, sabe, que tá lá, tic-tac, avisando que Jesus tá voltando. E com a nossa ajuda tecnológica aqui do canal, a gente vai tentar decifrar alguns desses sinais. O que já rolou, o que tá pegando agora e o que a Bíblia diz que ainda vem por aí, se segurem porque o relógio não para. Olha, pra gente não se perder no Apocalipse, tem que sacar uma coisa. Ele fala muito por símbolos, figuras de linguagem que vêm lá do Antigo Testamento. Não é para ler tudo ao pé da letra como se fosse um jornal, mas para pegar as verdades profundas que estão ali escondidas. Isso mesmo! E não são símbolos jogados ao vento, não. Fazem todo o sentido. Bora começar com o que a história já viu acontecer. O Apocalipse fala de umas bestas e de uma tal de Babilônia. Sabe aquela história da primeira besta, lá de Apocalipse capítulo 13? Pois é, muitos estudiosos olham para o Império Romano e falam: isso aqui tem uma cara, hein? A besta que sai do mar, gente, é tipo um jeito de falar daqueles impérios gigantescos, opressores, que surgiam do mar de nações, ou sabe? Roma perseguia os cristãos pra caramba, queria que o imperador fosse adorado e mandava em meio mundo. Historicamente, dá pra ligar com Roma sim, e com qualquer sistema que bate de frente com Deus e maltrata seus seguidores. A gente sabe da riqueza, da idolatria de Roma e da perseguição que ela fazia. Até a queda do Império Romano do Ocidente pode ser vista como um tipo de chega pra lá divino. E a tal da Babilônia, a grande meretriz de Apocalipse 17 e 18? Então Babilônia é o nome que a Bíblia dá para aquele sistema mundial corruptão, seja na política, na grana ou na religião, que leva as nações para longe de Deus e ainda por cima se encharca com o sangue dos santos, ou seja, persegue o povo de Deus. Historicamente, dá para ligar com Roma e com qualquer sistema que bate de frente com Deus e maltrata seus seguidores. A gente sabe da riqueza, da idolatria de Roma e da perseguição que ela fazia. Até a queda do Império Romano do Ocidente pode ser vista como um tipo de chega pra lá divino. E as 7 igrejas lá de Apocalipse, capítulos 2 e 3? As cartinhas para as 7 igrejas da Ásia Menor falavam de problemas reais que aquelas comunidades tinham lá no primeiro século. Mas se a gente parar para pensar, os tipos de igreja e os perrengues que eles passavam, nossa, parece que a gente vê isso na igreja até hoje, né? Eram igrejas reais que existiram mesmo. Os problemas que Jesus aponta, perseguição, ensinos errados, gente morna na fé, são coisas que a igreja enfrenta desde sempre. Isso aí é só a pontinha do iceberg. A história já mostrou como Deus lida com esses impérios e sistemas metidos à besta e como a igreja, mesmo no sufoco, continua firme. Agora, se a gente olhar para hoje, caramba, muita coisa que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24 e que o Apocalipse também menciona, parece que tá piscando na nossa cara e com mais força. Guerras e boatos de guerra, que a gente lê em Mateus capítulo 24, versículo 6 e Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4, é o Cavaleiro Vermelho. O Cavaleiro Vermelho do Apocalipse, aquele que tira a paz da terra. E aí? Precisa desenhar? Conflito para todo lado, briga entre países, uma tensão no ar, fomes lá em Mateus capítulo 24, versículo 7 e Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. É o Cavaleiro Preto. O Cavaleiro Preto chega com uma balança na mão, mostrando que a coisa tá desigual, faltando para uns e sobrando para outros. A fome ainda é um problemão. Muitas vezes por causa de guerra, mudança no clima, ou porque a riqueza é mal dividida. Hoje em dia, a gente vê crise de comida em vários lugares, preço dos alimentos lá em cima, complicado.
pestes e terremotos, Mateus capítulo 24, versículo 7 e Apocalipse capítulo 6, versículos 8, e quando abre o sexto selo. O cavaleiro amarelo ou pálido traz a morte com doença, bicho. O sexto selo fala de terremotão e o céu todo esquisito. E hoje, pandemia global tipo a Covid-19, desastre natural pipocando com mais força e mais vezes. Pois é, o aumento da maldade e o amor esfriando, como está em Mateus capítulo 24, versículo 12. A gente vê um desrespeito danado pelas leis, uma divisão cada vez maior na sociedade, cada um pensando só no seu. Mas olha que legal, a pregação do evangelho no mundo todo. Lê Mateus capítulo 24, versículo 14. Esse é um sinal que vem antes do fim. Apesar de toda a treta, a mensagem de Jesus está sendo espalhada em mais línguas e chegando em mais gente do que nunca antes. Muito por causa da tecnologia e do trabalho dos missionários. Hoje tem Bíblia traduzida, missionário, rádio, TV, internet levando a palavra até onde Judas perdeu as botas. Apostasia e falsos profetas. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 11 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí é que o bicho pega. Um monte de gente se afastando da fé de verdade e aparecendo uns gurus com umas ideias. Tem muita seita por aí, ensinamento que vai contra o que a Bíblia diz de verdade, gente procurando uma espiritualidade meio vazia. É importante ficar de olho nesses sinais. Não para entrar em pânico, mas para ficar esperto e ligado como Jesus ensinou. E o que o Apocalipse ainda guarda pra gente antes daquele dia D da volta de Jesus? O tal do anticristo e o falso profeta, que a gente lê em Apocalipse 13 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Imagina um líder mundial super carismático, o tal do anticristo, que vai se achar o máximo, querer ser adorado e vai ter um parceiro, o falso profeta. Um líder religioso que vai fazer uns milagres para enganar a galera. A profecia diz que esse cara vai montar um sistema de controle mundial. Tenso! A marca da besta, de Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18. Essa aí dá pra falar, né? Um sinal na mão direita ou na testa que vai ser preciso para poder comprar ou vender. Quem não tiver, tá lascado. Vai ser um jeito de mostrar se você tá do lado desse sistema do mal ou do lado de Deus. A profecia avisa que quem não aceitar a marca vai ser perseguido para valer. A grande tribulação, lá em Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Vai ser um tempo de aperto como nunca se viu na terra. Os julgamentos de Deus, selos, trombetas, taças da ira, caindo sobre um mundo que não quer saber dele. Vai ser um teste de fogo para quem for fiel e estiver por aqui. A volta visível de Jesus Cristo, como está em Apocalipse 19, versículos 11 a 16 e Mateus capítulo 24, versículo 30. Mas aí, gente, o jogo vira. Não vai ser escondido, não. Vai ser um retorno triunfal que todo mundo vai ver. Ele voltando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para julgar e finalmente botar ordem na casa com o seu reino. A promessa é: todo olho o verá. Que momento! O milênio e o juízo final, em Apocalipse capítulo 20. E depois de tudo isso, o recomeço total, Deus fazendo tudo novo, um novo céu, uma nova terra, onde ele vai morar com a gente para sempre, sem mais choro, sem dor, sem morte, a nova Jerusalém descendo do céu. Já pensou? É a promessa! É Gênesis sendo totalmente restaurado, a gente de volta àquela comunhão perfeita com Deus. Então, pessoal, de Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia conta uma história só que faz todo o sentido. Criação, a gente tropeçando no caminho, Deus resgatando e no final tudo restaurado. Esse relógio de Deus não é para botar medo, viu? É pra gente acordar pra vida. Esses sinais todos são um "Ei, acorda!", um chamado pra gente ficar esperto, se arrepender do que tá errado e botar a fé em Jesus. Ele é o começo, o fim, o cara que sempre foi, é e sempre vai ser. O Apocalipse, com todos os seus sustos, na verdade é um livro de pura esperança. Garante que no final das contas o bem vence o mal e quem crê tem vida eterna garantida. E aí, o que vocês acharam dessa nossa conversa? Quais desses sinais vocês estão vendo por aí?